Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, eu sou o Peters e mano, eu disse que eu ia fazer esse vídeo, né, um pouco sobre as minhas expectativas do Barcelona na Champions, explicando sobre o da Champions também, um pouco como vai ser, porque tem muita gente que ainda não entendeu. Vou falar um pouco sobre os outros times também. Era pra esse vídeo, cara, ter saído há muito tempo atrás, só que aí passou esses 9 dias desde a minha última análise do último jogo do Barça, aquele 7-0 com o Valladolid, e eu simplesmente entrei no mar de trabalho com outros conteúdos e coisa do tipo e não consegui fazer, basicamente. Mas antes tarde do que nunca, né? Eu também já me desculpo com vocês, porque eu ia trazer os pós-jogos de Brasil e também de Espanha, mas também não consegui trazer por algumas questões de temporais mesmo, né? Que acontece, mas prometo que eu vou trazer pelo menos o pós-jogo do próximo jogo da Espanha, tá ligado? Do Brasil talvez eu traga também, talvez um colega meu, Lusqueira, que também participa aqui de vez em quando no canal, pode trazer pra vocês, beleza? Mas enfim, o assunto hoje é Champions League. Galera, primeiro de tudo, já saiu os confrontos do Barcelona, já saiu as datas e também as ordens, beleza? Olha só, o Barça vai começar, caso você não saiba, enfrentando o Mônaco quinta-feira, dia 19. Vai ser o primeiro confronto de nós contra eles. O Mônaco meteu um 3-0 na gente, na nossa casa, no troféu Juan Gamper. Tá na hora de dar um troco neles, né? Dessa vez o jogo vai ser lá na França. O segundo jogo do Barça vai ser contra o Young Boys. Aqui, cara, sinceramente, são jogos pro Barça fazer 6 pontos e já ir encaminhando a sua classificação direta para as oitavas de final, porque, sério, eu já vivi muitas emoções em Champions League, eu quero viver dessa vez um pouco mais de tranquilidade. Se bem que emoção na Champions vai ter sempre, né? Ou seja, depois desses dois jogos, aí vem o grande jogo. O jogo que a gente realmente quer sentir que o Barça pode bater nos grandes, que é contra o Bayern de Munique em casa. Eu já vou explicar um pouco da questão da Champions e os seus formatos, sobre jogos fora, jogos em casa, enfim, eu já vou explicar isso. Mas enfim, vamos enfrentar o Bayern na nossa casa, beleza? Ainda vai ser no Estádio Olímpico de Montjuic, tá? Porque talvez o Camp Nou só fique disponível para jogar ano que vem a Champions. E depois do Bayern, vamos jogar contra a Estrela Vermelha, né? Na quarta rodada, depois contra o Stade Brestois, o meu francês é horrível, na quinta rodada, jogos tranquilos pro Barça fazer os pontos, né? E depois vamos enfrentar o Benfica lá em Portugal, um jogo mais difícil, mas já é na sétima rodada. E por fim a Atalanta em casa, também um jogo mais complicadinho, que dá pra gente se sagrar aí vitorioso, né? Mas até lá é um mundo no futebol, né? Jogadores podem se recuperar, jogadores podem se lesionar. Dado o confronto pra vocês e as ordens, beleza? Bora falar então um pouco sobre eles. Cara, eu acho que o sorteio do Barcelona, ele foi bom, tá? Aqui eu vou deixar a imagenzinha do lado pra vocês verem. Foi um torneio bom, sim. Poderia ser pior, muito pior. Poderia termos pegado os confrontos do PSG, por exemplo, que vai enfrentar City. Cara, o PSG, olha, o PSG, ele vai enfrentar o City. Ele vai enfrentar o Bayern. A gente não podia enfrentar o Atlético de Madrid, mas poderia ser um Bayer Leverkusen da vida aqui, por exemplo. Vai enfrentar o Arsenal, o PSV, enfim. Cara, são times muito bons. O Girona ali, que tudo bem, perdeu algumas peças, mas é um time bom. Ou seja, muda os formatos da Champions e tem certas coisas que se mantêm, como o azar do PSG. E a sorte do Real Madrid também, que vai pegar Milan, vai pegar o Borussia também, se eu não tô enganado. Enfim, o Real Madrid pegou alguns adversários complicadinhos, mas no geral, adversários completamente acessíveis, né? O Real Madrid sempre dá sorte nesse tipo de coisa. Mas enfim, galera, pra você que não entendeu ainda, a Champions, o novo formato da Champions agora são com 36 clubes. Isso você entendeu? Beleza. E será agora uma fase de liga. Você também entendeu isso, né? É que nem como se fosse um campeonato espanhol ou um brasileirão. Cada vitória, 3 pontos. Fechou? Os 8 primeiros, tá vendo? Vou deixar aqui também para vocês entenderem. Esses que estão em rosa, eles se classificam diretamente para as oitavas de final. Ou seja, para as oitavas, fase mata-mata. E se eu não estou enganado, eles ganham o bônus já de decidir os jogos em casa. Beleza? Se eu não estou enganado, é isso. E do nono, ali, os que estão em azul claro, até o 24º, esses times que ficarão nessa faixa de tabela, eles vão fazer um mata-mata entre eles, beleza? Ou seja, vai ser como se fosse uma pré-oitavas de final, como se fosse um 16avos de final, uma fase eliminatória, como se fosse a eliminatória da própria Champions. Então, um vai jogar contra o outro, e quem vencer nessa fase aqui dos times azul vai ser os adversários dos times que estão em rosa, ou seja, os primeiros 8 colocados. Então não é difícil de entender, não é difícil, tá ligado? Os primeiros 8.
direto para as oitavas. Aqui, os do nono ao 24º farão um mata-mata entre eles para decidir quem serão os adversários dos 8 primeiros. E os que estão em azul escuro aqui serão eliminados da Champions. Não tem mais aquele negócio de, vai para a Europa League. Não, estão desqualificados da Champions. Beleza, entendeu tudo isso? Agora, outra coisa que gera muita dúvida. Como que vai funcionar os confrontos? Vocês devem ter assistido o sorteio e tudo mais e os confrontos. O Barça, por exemplo, vai ter 8 adversários. Vai ser assim, cada time vai ter 8 jogos para fazer 8 adversários. É impossível fazer uma fase de Champions League que seja um pouco mais rápida com todo mundo enfrentando todo mundo, porque são 36 times, é basicamente um campeonato inteiro. E os seus times já têm uns campeonatos nacionais. Então a UEFA foi mais inteligente e decidiu 8 confrontos, porque 8 confrontos para cada um, você se limita a 8 jogos, quer dizer, você aumenta mais jogos do que era antes na fase de grupos, e agora você consegue enfrentar mais gente diferente. Não é mais aquele negócio de ida e volta. Tipo, o Barcelona não vai enfrentar o Bayern de Munique no estádio de Montjuic e depois lá na Allianz Arena. Não, isso foi sorteado e o Barcelona vai enfrentar o Bayern uma única vez e em Montjuic. Cada time vai fazer 4 jogos em casa e 4 jogos fora com adversários diferentes, beleza? Eu vejo que muita gente tava com dúvida nisso. Então, espero que tenha ficado claro, beleza? Cada time vai fazer 4 jogos em casa e 4 jogos fora com adversários diferentes. E são 8 adversários e não, sei lá, 35, tá ligado? Como seria uma La Liga, por exemplo. Então é isso, ficou claro pra vocês? Espero que tenha ficado mais claro. Então, dito isso, galera, eu adorei o novo formato da Champions. Vamos ter jogos mais grandes, tipo, jogos mais absurdos. As fases agora de liga, elas vão dar uma carga dramática muito maior, porque, tipo assim, por mais que vão ter alguns jogos mais fáceis, né, tipo Manchester City, que eu não vi os confrontos do City ao todo, mas vai enfrentar alguma baba ou outra da vida, uma estrela vermelha da vida, vai ter esses jogos que o City vai colocar o reserva e vai golear, tá ligado? Claro que vai ter. Mas, dependendo do time, por exemplo, se ele empata 2, perde 1 e vence 2, tá ligado? Tem que vencer os jogos finais, mesmo que seja contra o Brest, entendeu? Porque, senão você tem o risco de ser eliminado. Ou você, sei lá, sendo um gigante, tem o risco de ir para uma fase eliminatória. E uma vez você está numa fase eliminatória, tudo pode acontecer. É um mata-mata, tá ligado? Então vai ser basicamente isso. Agora vamos falar um pouco do Barça e das minhas expectativas da chance do Barcelona na Champions. Será que a gente vai conseguir ganhar? Será que a gente tem chance de ganhar? Já vou falar sobre isso. Deixa eu dar uma golada aqui. Olha, cara, eu acho que todo mundo concorda que o principal problema do Barcelona hoje é elenco curto, né? A gente tem um bom 11, um excelente 11, com todo mundo voltando de lesão. Eu acho que a gente tem umas boas opções para reserva, mas ainda, ao meu ver, faltam algumas peças. Principalmente no ataque. Nós temos bons zagueiros, né? O Ronald Araújo que tá machucado, o Christensen que também tá machucado, mas a gente tem Cubarsí, Inigo Martínez, o Eric Garcia que pode fazer a volância ou jogar de zagueiro. E as laterais tá com o Baldé, com o Hector Forte, nós temos o Koundé para jogar de lateral também. Enfim, de lateral eu acho que tá ok, dá pra se virar. No meio a gente tem bastante gente também. Fermin Lopes, temos o Rafinha que pode jogar de meio ofensivo ou de ponta. Temos aí o Pedri, temos o Gavi quando voltar, temos o De Jong que sabe Deus quando irá voltar. Se ele decidir fazer a cirurgia, talvez a gente soubesse mais rápido, né? E também temos o Dani Olmo, né? Que também é a única e nova contratação do Barcelona que é uma ótima opção de meia. Pra ponta a gente tem o Lamine, a gente tem o Rafinha que pode jogar nas duas. E temos o Ansu Fati e o Ferran Torres, que esses são mais aquilo lá, tá ligado? Eu não gosto. O Ferran Torres, ele calou um pouco a minha boca, porque assim, eu desliguei a TV quando o Lamine Yamal foi substituído no jogo da Espanha, porque a Espanha o Lenormand tinha sido expulso. Eu falei, velho, eu não vou fazer vídeo sobre esse jogo, porque não sei. Aí o Torres entra, a Espanha com a menos mete um gol e dá uma assistência, né? Aí é complicado. Mas o Ferran Torres, galera, na minha opinião, ele joga melhor de centroavante. Ele não é ponta, ele não tem drible pra ser ponta, mas ele tem ataque em profundidade, ele explora os espaços. Então eu vejo o Ferran Torres mais como um reserva para o Lewandowski do que como uma opção de ponta esquerda. Eu acho que o Flick vai começar a observar isso. E se ele observar isso, ok, a gente tem o Ferran Torres e o Lewandowski para centroavância. Além do Paul Victor, que só fez a pré-temporada boa e, né, não vai ser utilizado muito nessa temporada. Temos o Ansu Fati também na esquerda e o Rafinha que vai ser titular na ponta esquerda, que tá jogando muito o Rafinha, né? Cara, é um time que pode ir longe sim na Champions, tá?
eu acho que vai se classificar. Assim, eu geralmente, como já falei algumas vezes aqui, sou muito pessimista em relação ao Barcelona, mas eu acho que vai se classificar sim entre os 8 ali finalistas, né? Finalista não, né? Os 8 colocados da fase de liga da Champions League e vamos nos classificar diretamente para as oitavas. Eu acho que no jogo contra Young Boys, Estrela Vermelha, contra o Brest, contra o Mônaco e contra, sei lá, velho, talvez a Atalanta também, eu acho que são jogos que o Barça tem fortes condições de fazer 3 pontos sem sofrer muitas emoções. Contra o Bayern de Munique vai ser um confronto mais complicado, vai ser um confronto que a moeda pode cair para algum dos lados, vamos ver como é que vai ser isso. Contra o Borussia Dortmund, não vai ser um jogo em casa, vai ser lá no estádio que eu esqueci o nome, no Signal Iduna Park, né, do Borussia. Então lá o Borussia é um time compacto, é um time forte. O Barça tem condição de vencer? Claro, mas é um jogo que pode ter surpresas. O Benfica, eu acho que o Barça também pode pontuar, mas tem que ver esse asterisco porque é um jogo que vai ser lá no estádio do Dragão, né, cara? Eu espero não estar falando errado, portugueses. Eu acho que é o estádio do Dragão do Benfica, né? Não é do Porto não, porque eu sempre me confundo, tá ligado? Enfim, Barça eu acho que tem totais condições de fazer a pontuação que precisa para se classificar diretamente nas oitavas. A partir daí, meus amigos, é porrada, tiro e bomba. Pode vir um Milan da vida, que a gente teria chance. Pode vir um Bayer Leverkusen. Pode vir, sei lá, um Arsenal, que são times muito fortes. Eu acho que a perspectiva do Barça é sim com a mentalidade que o Rafinha disse até recentemente numa entrevista. Tem que pensar para ser campeão. Se não entrar para ser campeão, irmão, então nem entra na Champions. Claro que tem clubes que eles vão visar oitavas, quartas. Mas eu gosto da mentalidade de time grande. Entrar para ser campeão. Com esse elenco, o time pode ser campeão? Eu acredito que sim, tá? Temos bons nomes em boas fases. O Lamine, que é um craque, hoje já com 17 anos. Rafinha tá fazendo a melhor temporada da vida, tá no prime dele. Dani Olmo tá muito bom, tem que ver, inclusive, o Dani Olmo tomou uma pancada no joelho. Espero que não seja nada. Pedri voltou às suas origens, tá absurdo. Infelizmente, perdemos o Marc Bernal pra volância, mas eu gostei muito do Marc Casador ali. O Eric Garcia pode jogar ali. Temos que esperar a volta do De Jong. Então, o Barça, ele tem time. Ele tem time sim para disputar essa Champions e brigar, competir. Se vai ganhar ou não é complicado porque só um ganha e detalhe aqui é muito decisivo em competições da Champions, mas eu acredito que o Barça pode disputar. O Peter, o que seria uma decepção pra você? Decepção pra mim é o Barça não chegar nem nas quartas, né? Tipo, pra mim, o Barça tem que chegar pelo menos numa semifinal. Eu tô sendo bem otimista, tá? Se com o time que a gente tinha no passado e por isso aqui a gente não chegou na semi pela expulsão do Araújo, eu acredito que, né, numa evolução do Barcelona, a gente pode chegar pelo menos numa semifinal, tá ligado? Eu acho que se chegar às quartas e cair nas quartas vai ser um pouco decepcionante, vai ser decepcionante. Pra mim o mínimo é semifinal, eu falo, ok, houve evolução. E a gente tem que sempre buscar uma evolução, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer um pós-jogo, se eu não me engano o Brasil joga hoje, né? Vamos ver se eu mando o meu mano Lusqueira fazer o vídeo do pós-jogo, né? Talvez eu mesmo faça, vou ver se eu consigo acompanhar. Com certeza trarei pós-jogo da Espanha no próximo jogo, se eu não me engano vai ser contra a Dinamarca, um jogo difícil, que a Dinamarca venceu os 2 primeiros jogos, se eu não estou enganado. Acho que é contra a Dinamarca, né? Se eu não estou enganado, enfim. Vou trazer pra gente aqui o nosso pós-jogo pra trazer algumas visões, porque a Espanha ainda assim é um futebol muito atraente, beleza? É isso, se você gostou, curte, se inscreva e até o próximo vídeo.